Olá pessoal, vamos refletir sobre a Páscoa, seu verdadeiro sentido. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Eu não vou falar do coelho, de todas essas coisas, que já tem vários vídeos no YouTube que falam sobre isso. Mas vamos lá, Páscoa. Páscoa do hebraico Pessar, passagem, travessia. A primeira Páscoa institucional na Bíblia está em Êxodo 12. Nós só vamos ler o versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, ou o anjo da morte, para vos ferir. A Páscoa, ela aponta para Jesus, mesmo quando os judeus lá no passado não entendiam e aqueles sacrifícios eram repetidos. O cordeiro da Páscoa que era sacrificado é uma figura de Jesus que morreu por nós. Daí se tem uma definição da Páscoa: saída de uma condição de escravidão em busca de liberdade. Saída da escravidão do pecado que nos oprime em busca da verdadeira liberdade que é Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, João 8,36, verdadeiramente sereis livres. Por isso que o termo hebraico Pessar significa saída, passagem, passar por cima, superar a escravidão, ser liberto. E assim como o sangue do cordeiro no Antigo Testamento, aquele cordeiro que eles sacrificavam e marcavam nos ferrolhos das portas, nas ombreiras, em cima nas portas, o sangue de Jesus nos marca. Nós somos marcados pelo sangue de Cristo. E aí a gente observa que o cordeiro tinha que ser puro para ser sacrificado. Ele era examinado, era sem mácula, sem defeito. Por isso Cristo, sem pecado, se ofereceu uma vez por nós. E esse cordeiro era um arquétipo, uma simbologia, um protótipo, uma representação do verdadeiro Cordeiro de Deus, Cristo. Por isso que João fala no Evangelho, no capítulo 1, 29, João Batista diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que via para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tempo verbal no Evangelho é presente e contínuo. Tirou, tira e tirará. Não parará jamais. Lucas 23, 22, Pilatos, sem conhecer a história, sem saber de nada disso, Jesus foi levado a Pilatos, que era o governador romano, para ser examinado. E aí ele diz o seguinte: não acham nele culpa, ou seja, não acham nele defeito algum, porque o verdadeiro Cordeiro, que é Cristo, não tem pecado. E ele se sacrificou por nós para que tivéssemos vida. Ele fala: se estiverdes em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que morra, passará desta vida para a vida eterna. Por isso que ele falou para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, confessando os pecados, recebendo como Senhor e Salvador, ele passa a viver em nós por meio do seu Espírito, por meio do Espírito Santo, e passamos a ter vida e vida em abundância. A luz do Evangelho passa a nascer, a brilhar em nossos corações. Hebreus 10, dos versos 1 ao 4, o autor de Hebreus, que para mim é Paulo, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Observe que não é a imagem exata, mas um protótipo, uma sombra, uma figura, uma metáfora do que estava por vir, uma simbologia, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Por quê? Purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Aí o versículo 12 ele diz: mas este
havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então, Cristo se ofereceu uma vez só e já resolveu, de uma vez por todas, o problema do nosso afastamento para com Deus, a partir do momento que ele se entregou, derramou seu sangue e nós o recebemos como Senhor e Salvador. Por isso que ele disse, está consumado. Estás livre do ritualismo, estás livre desses sacrifícios de rituais, de touros, sacrifícios de caminhadas, de subir escadas, de ir a lugares ditos como sagrados. Estás livre disso tudo, está consumado. Confessando-o como Senhor, recebendo-o como Senhor e Salvador, estás livre. O véu foi rasgado de uma vez por todas. O véu do templo se rasgou. Não há mais sacrifício a fazer. Não há mais penitência. É apenas confessá-lo, recebê-lo, se arrepender, pedir perdão, mudança de vida, de direção, recebê-lo como Senhor, acolher a graça de Cristo, que não é por merecimento, que não é por religião, que não é por nada, nenhum esforço humano. O esforço, o sacrifício, quem fez foi Ele. Eu apenas o acolho. Eu o recebo como Senhor e Salvador, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Ele me aceita como eu sou, vai mudando, vai transformando, e eu me torno uma nova criatura, regenerado, transformado, purificado, um novo homem, com defeitos, com falhas, com pecados, mas sempre tratando com Jesus, sempre abraçando e acolhendo a sua palavra, sendo modificado dia após dia, até que o caráter de Cristo seja forjado em nós, é isso que Paulo fala, até que a minha mente passe a viver a mente de Cristo, até que em mim flua o evangelho do Senhor, a palavra viva, que não se encadernou, mas que se encarnou. Romanos 6,14 ele diz, não estamos, pois, debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. A grande oferta já foi imolada. Leia o livro de Hebreus que você vai entender. Estamos livres de tudo isso. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Só é resgatado quem está preso, quem está escravizado. Da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Fomos resgatados, fomos libertados. A partir do momento que a gente fala, Senhor, entra na minha vida. Passa a ser Senhor e Salvador, único e suficiente Salvador. Sem crendice, sem sacrifícios, sem apelar para sem intercessores. Há um único mediador, 1 Timóteo 2,5, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, Jesus Cristo que se fez homem, sendo Deus, se fez carne e se ofereceu por nós, né? Com esse precioso sangue, nós fomos comprados, redimidos e lavados. E a marca não está mais do sangue do Cordeiro, não está na porta da minha casa, está em mim, está no meu coração. E é isso que nos livra do pecado, nos purifica e a gente vai sendo tratado e trabalhado. A mensagem é de fé, é de esperança, é de não desanimar, é permanecer firme. Ele diz, no mundo terei tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Comemora-se a libertação, não mais do Egito, mas a libertação do pecado, do medo, da angústia, das fobias. A Páscoa não é apenas na sexta-feira, não é no sábado de aleluia, não é no domingo. A Páscoa é para sempre. Cristo, o Cordeiro, foi oferecido uma vez e desse sacrifício perfeito não houve necessidade, mas nenhum tipo de sacrifício. Ele não exige mais sacrifício. Sacrifício é confissão de lábios. Sacrifício é se entregar a Ele, deixá-lo tomar conta da minha vida. Eu continuo sendo amado, eu continuo sendo ser humano, falho, imperfeito, mas sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, até que um dia Ele me chame definitivamente. O sangue de Jesus nos dá acesso ao Pai. Não precisa mais nenhum tipo de ritual. Lembremos do amor, da misericórdia,
Peça a Deus para ressuscitar a sua fé, a tua esperança. Confesse-o, reconheça-o, como o ladrão na cruz fez assim. Ele falou, hoje estarás comigo no paraíso. A cobertura do sangue do Cordeiro lá no passado, que simbolizava proteção, para que o anjo da morte não atingisse aquela casa, hoje é o sangue do Cordeiro, Cristo. É a graça de Cristo. Nada nem ninguém vai nos separar. Não rejeite a graça de Cristo, não rejeite esse sacrifício, mas acolha-o em teu coração. Ele falou, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é o que o apóstolo João escreveu, 1 João 1,7, e Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, Mateus 11:28, e eu vos aliviarei. Ele vai te aliviar do fardo do pecado, te dar um novo sentido, uma nova direção. E a Páscoa não será apenas no domingo. É evidente que a gente comemora como um memorial para lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Mas a Páscoa será todos os dias essa travessia, saindo do pecado e caminhando para a nova vida em Cristo Jesus, até o dia que Ele nos chamar. Que Deus nos abençoe, nos guarde, e que esse domingo de Páscoa possa você refletir sobre o único e suficiente sacrifício já foi feito. Abrace-o, acolha-o, receba-o, confesse-o e deposite a tua fé, as tuas esperanças nele. Peça que Ele encha o teu coração de amor e de perdão. Que Deus nos abençoe e tenha uma semana de paz.